Tem lutador que entra pra bater, tem lutador que entra pra ganhar e tem lutador que entra achando que nunca vai cair. O Rotan sempre foi esse cara. Ninguém esperava ver ele cair, muito menos daquele jeito. Mas luta não é sobre o quanto você suporta, é sobre o quanto você entende. Quando alguém entende o teu jogo, não importa o quão duro você seja, você cai. Fiquei muito impressionado da luta do Rotang versus o Takeru, né? Takeru nocauteou o Rotan com muita velocidade. Eu ainda não vi a luta. Aí vamos agora reagir aqui a esse impressionante nocaute que o Rotan, mas tem uma mística por trás desse resultado, certo? E eu vou trazer essa mística para vocês. Vamos agora reagir a essa luta, aos movimentos ali e tentar entender tudo sobre essa luta, esse nocaute aí. Vamos lá. A luta aconteceu no One Championship pelo kickbox. A gente sabe que no One tem kickbox, tem Muay Thai, um monte de estilos ali e todos os atletas lutam tudo. Então foi uma revanche, né? Já tinham lutado uma vez, né? Depois eu quero comparar até essa entrada, velho. Essa apresentação, se o espírito do Rotan tá igual, como é que tá, o que aconteceu por trás, nos bastidores ali, porque tem muita coisa envolta no mundo da luta, principalmente quando se envolve com, a gente sabe que tá rolando aí um processo, né, do One Championship, né, contra o Rotan. Os dois nesse momento estão se estudando um pouco, nada de muita... Sentindo o espírito do Rotan um pouco baixo, cara. A gente sabe que eles têm essa tradição de começar um pouco mais brando, né? Takeru tá golpeando menos, apresentando maior vontade, parece mais energia, mais vontade em caçar. O Rotan tá um pouco mais tranquilo, golpeia um pouco mais, mas sem muita contundência, né? A expressão dele não te dá uma sensação de fraqueza. Fraqueza espiritual. Na verdade, para mim, ele parece não estar bem. Ele é um cara sempre muito mais forte, um espírito de guerra muito mais presente e tá muito mais tranquilo, menos Rotan. O Rotan tá fugindo bastante do caos. O Takeru tá cercando mais, tá buscando mais o combate. É um Rotan que a gente não costuma ver ele andando para trás, né, galera? É um cara que a gente costuma ver para frente, um cara que, mano, traz o caos para a luta, busca o dano, né? E nesse momento ele tá fugindo do dano, cara. Ele tá recuando, tá dando espaço pro Takeru, cara. Coisa que a gente não vê e depois eu gostaria de rever a primeira luta dos dois, cara. Tá com a mão esquerda bem baixa, mano. Olha lá. Tomou por cima da mão esquerda ali, velho. Tá baixando a mão esquerda após o cruzado. E foi nessa. Tomou de esquerda, na real. Ele tomou um cruzado de esquerda. Não foi de direita por cima da esquerda dele, não. Tomou o cruzado na volta ali. O guarda tá baixando bastante pra tomar de esquerda, né? A esquerda dele tá bem baixa, mas a gente sabe que o cara, ele tem muita confiança no queixo dele, tá ligado? Mas aí ele já quase caiu, né? Pois é. Olha como ele tá tomando por cima dessa esquerda, irmão. Foi down, mano. Foi down, tá reclamando do quê, velho? Olha como ele tá indo com essa mão baixa no jab. Ó, toma por cima agora, ó. Pei! Tomou e já tomou o cruzado de novo. Essa foi em cima do jab. Olha só, tomou uma, tomou duas e uma e vem o cruzado depois, ó. Pei. Ele toma em cima por cima do jab dele, um direto, mas toma o cruzado completando. E o cruzado é o que realmente pegou forte, tá ligado? Realmente o cruzado de esquerda do Takeru é que tá incomodando ele, mas a abertura do caminho tá por cima tá no overhand completando com o cruzado. Ele tá usando muito pouco o corpo dele, como a gente vê, cara. Costuma ver o Rotan. O Rotan, ele é um cara que ele bate com todo o movimento do corpo para cima do oponente, jogando todo o poder. E nessa luta ele tá um pouco apático, velho. Momento, cara, que estranho. Momento nenhum ele tá chamando o Takeru para o confronto mesmo, que é o que ele tá acostumado a chamar o cara pro contato e andar para frente, fazer o cara perder poder e andando para trás. Dá pra gente botar na primeira luta e ver
a diferença no comportamento. Que tem coisa por aí, raça. Difícil de ver o Rotan com esse tipo de comportamento. É um grande representante, um Muay Thai brabíssimo, um cara que costuma baixar a guarda, deixar o queixo pro adversário. Ele é um cara que traz o dano pra luta. E hoje a gente tá vendo ele abdicou desse espírito de guerra. Não vejo o Takeru com essa força toda de boxe, velho, pra trazer um nocaute assim tão contundente já no segundo round, velho. Essa é a primeira luta dos dois. Essa é a primeira. Ano passado. Março de 2025. Cara, tem muita diferença, até na questão comportamento. Tu não pode grampear a perna, tu não pode fazer um monte de coisa no kickbox. O kickbox ele foca um pouco mais na subjetividade, volume de golpe, né? Tem um pouco menos foco no dano. É óbvio que o dano também, mas tem uma diferençazinha no comportamento de luta, saca? O foco no volume é um pouco maior do que no Muay Thai. No Muay Thai a gente tem uma redução um pouco mais no volume devido aos cotovelos, o clinch. Agora, nessa época eu não sei se já tinha atualizado, hoje em dia tu não pode nenhuma joelhada dentro do clinch. Antes tu podia uma, ainda tinha um clinch, hoje já não pode mais, hoje é uma luta solta, não tem mais clinch dentro do kickbox. E isso traz bastante diferença. Isso traz muito volume, dá muita intenção no volume de golpe. E no Muay Thai não. No Muay Thai a gente foca totalmente no dano devido a algumas restrições que o cotovelo também impede que o volume de boxe seja grande. Então tem muita coisa que é restrita ali, né? E aí traz essa diferença no comportamento da luta. Aí o kickbox fica mais volume de golpe, Muay Thai um pouco menos, mais focado na contundência por algumas questões. Viu a diferença já no comportamento? Vocês notaram? Uma diferença já no comportamento, olha lá. Já vê muito mais energia, cara. Já vê ele fazendo uma cara que é o normal da gente ver o Rotan, saca? Tu já vê uma energia, uma vontade de trazer a guerra pra luta. Só no cumprimento da luta, né, essa luta de anteontem, já não traz esse comportamento, esse espírito de guerra que a luta do ano passado já trouxe. Tem coisa aí, galera. Olha lá, meu irmão. Totalmente diferente, velho. Olha a diferença, galera. Olha lá, ele ficou no primeiro só toquezinho de perna da frente, agora ele já trouxe, né, um dano maior. Já brincou com a mão que o Takeru encaixou nele, mas ele já vem muito mais forte, andando para frente, chamando, gesticulando. Olha lá, sem andar para trás, saca? Totalmente firme. Trouxe o espírito de guerra que a gente costuma ver do Rotan. Olha lá, olha lá. Olá, meu irmão. Galera, indiscutível, velho. Tem coisa por trás desse nocaute que a gente não tá... Mas vamos lá. Intencional ou não intencional, já passei por isso em luta. Uma briga, uma discussão que aconteceu durante a semana que antecedia a minha luta. Uma perda energética muito grande e fui lutar, saca? E isso refletiu muito no meu comportamento dentro da luta. E a gente sabe que ele tá passando por um momento onde ele tá sendo processado. Mas aí vem a história hoje de manhã, quando o Pedro Rodrigues trouxe pra mim, galera. Ele mudou o empresário. É a primeira luta com esse empresário. Muitos anos atrás, o Buacal, também empresariado por esse mesmo empresário, também foi nocauteado pelo Sato numa luta que a gente sabia que o Buacal dificilmente era nocauteado, e foi nocauteado, não diminuindo o Sato, que era um dos melhores boxes dentro do K1, mas vamos conferir isso aí, galera. Analisem o comportamento psicológico do Rotan, como ele se comportou de forma diferente, principalmente no começo desse primeiro round, da primeira luta para a segunda. Muito diferente o comportamento dele de vontade de vencer. Ele poderia ser nocauteado pelo Takeru? Sim, a gente viu que nessa primeira luta houve até um contato ali, mas ele levanta já, foi nada mesmo, foi nada. E do jeito que a gente vê o Rotan, saca? O cara com queixo forte, com vontade, e já veio, já deu outro down em cima. Olha lá, nem voltou, meu irmão. Meu irmão, isso é Rotan. Saca? Um cara que traz o corpo. Vocês veem como ele salta para nocautear, trazendo toda a energia do corpo dele, arrancando energia de todo jeito, trazendo um boxe agressivo com todo o poder que o corpo dele pode ter. Já nessa segunda luta, a gente vê um Rotan apático, um cara sem energia, um cara totalmente já dominado pelo oponente, sem vontade de guerra. Tá? Então foi bastante diferente o comportamento, e a gente sabe que muita coisa pode acontecer na vida de um atleta, mas olha só essa diferença que ele tem agora. Olha como ele salta,
pau, trazendo todo o poder. Toma a mão do Takeru, toma. Mas, meu irmão, não tá nem aí porque ele confia no queixo dele e ele traz a guerra, ele procura sempre o caos. Ele pensa daquela forma, eu vou bater o mais forte que eu posso e se tu pode bater forte também, vamos ver quem bate mais, meu irmão. E nessa segunda luta ele não fez isso, cara. Agora Saca? Então, pro momento canônico da revanche. dale, bota lá pra gente conferir. Mas olha lá, um Rotan muito apático, buscando só o antijogo, nada de trazendo caos. Olha como ele tá batendo diferente, velho. Olha só, totalmente apático, velho. Não é o Rotan que a gente conhece, galera. Que comportamento diferente dele, velho. Tem vários fatores, por isso eu falo pra vocês. Foi intencional, não foi intencional, tá passando por um momento conturbado na vida profissional, isso reflete na vida pessoal. Mas olha só, que lance diferente, irmão. Não é o Rotan que a gente tá acostumado, galera. Não é. Saca, já esse comportamento dele diferente já não tá nem na luta, tá já na entrada. As expressões dele totalmente sem expressão, aquele cara que gosta, que traz as caretas, a questão da guerra, meu irmão. E aí não trouxe nada. Ó, até o Takeru tá trazendo, tá vendo que dominou o espírito do Rotan, velho. Estranho, muito estranho. Quando eu recebi a notícia hoje de manhã, eu olhei pro Pedrão e falei, caraca, não acredito, irmão. A gente sabe que todo campeão chega ao seu final, né? Ninguém vai ficar invencível para sempre. Mas o Rotan é muito novo e a gente vê uma diferença muito grande no comportamento ali. E peço aí para que vocês deixem nos comentários se concordam com a minha análise. Não foi o Rotan que a gente está acostumado, não tinha a mesma energia, não tinha um comportamento de guerra. Ele está sendo, galera, processado pelo One Championship por infrações a cláusulas contratuais. Processado em 17 milhões de dólares, galera. Então é uma quantia bem alta. Eram por múltiplas cláusulas de contrato. De violações contratuais, declarações públicas, disputas sobre validade e entendimento do contrato. O Rotan alegou que ele teria assinado documentos sem entender totalmente, inclusive por barreira de idioma. Também houve fala dele sobre não conseguir ler inglês e questionar a justiça da situação. Depois disso, o One e Rotang chegaram a um acordo para resolver a disputa, permitindo que a luta com o Takeru acontecesse, que ela seguisse em frente. Segundo a imprensa tailandesa, isso aconteceu por um arranjo entre Rotang, que ficou como um free agent. Antes de enfrentar Takeru, Rotang entrou em guerra com a própria organização, cobrou milhões por quebra de contrato e alegou que assinou documentos sem entender o caso, e aí virou uma novela. E aí, no caso, esse processo está rolando lá em Singapura. Quem viu o Buakaw lutar sabe o quanto duro o queixo do Buakaw é. Por exemplo, o André Dida versus Buakaw no K1 World Max, aonde o Dida dá 2 down no Buakaw e o Buakaw, meu irmão, levanta, consegue inverter uma luta onde para muita gente já estaria ganha. Meu irmão, ele termina com um espírito de guerra absurdo andando para frente e destruindo com o nosso campeão André Dida, né? Uma luta, mano, emblemática até hoje. E depois ele enfrenta o Sato, aonde esse espírito, galera, se reduziu a nada e foi nocauteado. Esse começo das duas lutas do Rotan e a gente fazer essa comparação comportamental já no comprimento, já na apresentação, aonde ele busca, na segunda luta ali, ele fica dando esse chutinho com a perna da frente e andando para trás, coisa que a gente não vê o Rotan fazer, que ele não está acostumado. Com um novo empresário, uma questão judicial aí com um valor bem grande, 17 milhões de dólares é um valor muito alto para o mundo da luta. Rotan está há quantos anos? 28 anos, galera. É ainda um menino para o mundo atual. A gente sabe que 28 anos, há 20 anos atrás, na Tailândia, um moleque já com 28 já é um ancião no mundo da luta, né? Os caras já estão buscando aposentadoria já nessa idade. Tem coisa por trás aí. Com certeza não era um Rotan normal. O Rotan que a gente conhece, não luta andando para trás, é um cara que toma e devolve, gosta de trazer o caos para a luta e bate usando todo o corpo dele. Dessa vez a gente viu ele bastante apático, batendo sem muito poder, sem arrancar todo o poder do chão em direção ao seu oponente. E dessa vez a gente viu um cara bastante apático. Comenta aí o que tu achou e bora, valeu! Se inscreve no canal. Bora 1 a 1 milhão.
Ó, bora 1 milhão. Travou. Caralho, que nocaute besta, irmão. Esse nocaute aí, irmão, não era o Rotan, velho.